telespectadores, acho que já todos compreenderam o lugar onde estamos. Vê-se o mar ao fundo, a Baía de Cascais, e aqui estamos no coração do Estoril. Estoril, que é, de certo modo, o coração do turismo português. A realização mais notável e que obteve uma projeção mundial mais extraordinária em Portugal, o turismo. Sobre turismo, eu tenho lido coisas surpreendentes. Ontem estava a fazer umas leituras e numa enciclopédia, aliás, uma enciclopédia prestigiosa e ilustre, li que o turismo é quase tão antigo como o mundo, porque antes do Neolítico os homens não estavam estabelecidos, fixados em certas regiões e percorriam em grandes bandos erráticos, andavam sempre a correr o mundo, e isso já era turismo. Bom, isto realmente parece uma asneira homérica. Isso era exatamente o contrário do turismo. O turismo é uma realidade nova, é uma realidade que surge quando aparecem os tempos livres. E os tempos livres aparecem com a Revolução Industrial. Portanto, na Europa, o primeiro turismo aparece nos princípios do século XIX e em Portugal muito mais tarde. É claro que há pequenas atividades, pequenos hotéis, aparecem as praias. Agora, pode-se dizer que a eclosão, a grande afirmação de um empreendimento turístico em Portugal é a descoberta do Estoril. Isto que estão aqui a ver, este vale carinhosamente tratado, estes hotéis, nada disto existia. Isto era umas ribanceiras, era uma quinta, a quinta do Viana, ou do Vianinha. Era enorme, ia até lá ao cimo do monte, uma quinta enorme, mas não tinha nada. O que havia do outro lado, sim, era Cascais. Em 1870, a família real, o rei Dom Luís, a rainha Dona Maria Pia, com os seus filhos, o rei Dom Carlos, passam uma parte do verão ali na cidadela de Cascais. Eles passavam os meses mais quentes em Sintra, mas vinham depois de Sintra para Cascais. E é claro, o facto da família real estar em Cascais fez de Cascais uma estância de luxo. Grandes fidalgos, é assim que aparece o Palácio da Bragança de Palmela, as grandes famílias fazem ali as suas casas, estão junto da corte. O rei Dom Carlos continua a ir para Cascais e anima muito Cascais com festivais, com desportos. Cascais é um dos centros do highlife português, mas com a morte de Dom Carlos em 1908, tudo isso acaba. O rei Dom Manuel nunca mais vai a Cascais, vem a República, anos de agitação, realmente Cascais entra na sombra e isto renasce em 1914 com um plano de um grande homem que é realmente o fundador do Estoril. Chama-se Fausto Cardoso de Figueiredo. A história e o exemplo de Fausto Figueiredo merecem ser recordados. Nasceu lá na Beira Alta, numa aldeola insignificante, o Baraçal. O Baraçal é no concelho de Celurico da Beira, uma família de gente muito pobre, camponeses, e ele, coitadito, aos 12 anos, veio por aí abaixo para ver se arranjava, enfim, pão para comer em Lisboa, empregar-se aí de qualquer maneira. Fez o que se podia fazer, empregado, caixeirito,
e meteu-se numa farmácia. Aí na farmácia é que já estudou, viu que se podia ser farmacêutico e ele fez o curso da Escola Superior de Farmácia de Lisboa, fez-se farmacêutico, mete-se também na política, é um dos homens de confiança do estadista João Franco, casa, faz também um bom casamento com uma família que tinha uma casa perto de Cascais e foi dessa maneira que ele veio aqui e conheceu estas terras, conheceu isto. Depois há uma negociação por causa da linha de caminho de ferro, ele é encarregado de ir a Paris tratar disso e consegue um resultado extraordinário, levam a nomeá-lo administrador da Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses da CP. Era um grande cargo, administrador da CP, e ele foi administrador muito cedo, muito cedo. E é por ser administrador da CP que ele começa a viajar pela Europa. A esposa dele tem problemas de saúde e ele leva com frequência a Biarritz e apaixona-se por Biarritz. Biarritz tem realmente um clima, uma doçura, tudo aquilo é um encanto. Ele lembra-se deste vale, isto nesta altura, claro, era uma coisa rude e brava, e ele pensa, mas isto é uma questão de transformar. Não há hotéis, fazem-se, não há jardins, fazem-se, não há... Bom, e então pensa em transformar esta enorme quinta, era a quinta do Vianinha, como para isto tudo, para fazer aqui o que, segundo ele, podia ser uma grande estância termal, desportiva e de luxo. E é em 1914 que ele apresenta à Câmara dos Deputados um projeto, já um dossiê, com os esboços dos edifícios, por exemplo, o Palácio Hotel, tudo isto, é uma ideia grandiosa, em que ele explica a região é uma beleza, mas é uma espécie de mulher muito bela, mas que não está arranjada, não está maquilhada. Vamos lá dar-lhe o que ela merece. Só que, exatamente em 1914, começa a Primeira Grande Guerra Mundial. Mas ele tem aqui um arquiteto francês que trouxe de Biarritz, que é o Martinet, e o Martinet diz-lhe, pois agora justamente com a guerra, a gente não está na guerra, nós éramos um país neutral, nessa altura, em 14, isto tem tudo a ganhar. O plano é aprovado, começam os primeiros trabalhos, mas em 1916 Portugal entra na guerra, as coisas complicam-se, os trabalhos vão demorando muito mais do que ele esperava. Em 1921 é terrível noite sangrenta em que ele anda à procura, vem aqui um caminhão fantasma com o tal Dentadouro, é uma noite em que andam a caçar os políticos e a matá-los. Matam o António Granjo, que tinha sido presidente do Ministério, matam o Machado Santos, que era um dos heróis de 5 de outubro, matam o Alvendo Carlos da Maia, matam muita gente e foram buscar o Alfredo da Silva, que escapou, e foram aqui à casa dele, mas a cozinheira viu aquela gente com mau aspecto e disse, olha, o senhor Fausto não está, mas está a chegar, os senhores entra aqui para a cozinha, tomem aqui uma bebidazinha, enquanto ele, mais 5, mais 10 minutos, ele chega aí. Bom, e os assassinos esperaram, entraram, tiveram a beber. É claro, a cozinheira foi dizer ao Fausto, que estava em casa, estão ali uns sujeitos muito esquisitos, o melhor é o senhor sair. Ele sai pelas traseiras, pula para uma quinta ao lado, daí salta, vai-se embora e voltou para a França e assim salvou a vida. Bom, mas as obras aqui interromperam-se, todo o ano de 22 estiveram paradas e é depois de estabelecer a vida política portuguesa que isto arranca e pode-se dizer, em 1930 é inaugurado o Palácio Hotel. O Palácio Hotel é o que ainda hoje lá está e foi
feito com uma grandeza, com uma visão, que ainda hoje é um dos melhores hotéis que há em Portugal. Tem ténis, tem piscinas, tem as praias do Tamariz, tem o golfe, tem tiro. É um complexo que abrange tudo e que aspira em qualidade a concorrer com os grandes centros que ele agora já conhece. Isto é rival de Biarritz, é rival de Saint-Rémy, Portofino, de Mónaco, de Nice. Ele quer fazer também aqui um desses paraísos europeus onde aflui gente rica de todo o mundo. Quer e consegue. Dedica a isso toda a sua vida, toda. Ele pode dizer que não fez mais nada. Logo em 26, porque ele consegue um acordo com a CP, esta linha Caminho de Ferro eletrifica, estas praias passam a chamar-se todas as praias da linha e todas elas, todas, desde Algés até Cascais, tudo isto cresce rapidamente. Isto eram aldeolas insignificantes, pois depois da linha, tudo isto são povoações enormes. Eu devo dizer que só aqui, este concelho de Cascais, que é um concelho muito pequenino, Cascais no fundo, é a vila de Cascais, é a vila porque não quer ser cidade. E só que os estourios, bom, isto tem cerca de 200 mil habitantes. 200 mil habitantes. Pode-se dizer que entre 30 e 70, o topónimo de maior prestígio português no mundo é Estoril. Fausto Figueiredo deu-lhe um nome que era a Costa do Sol. Eu ainda conheci Fausto Figueiredo, devo dizer que já o conheci na idade. Eu agora estou a falar diante de uma estátua dele. A estátua é uma obra notável do grande escultor Leopoldo de Almeida, que foi posta aqui quando fez 100 anos que ele nasceu, mas representa o Fausto em jovem. Eu já o conheci bastante mais velho. Ele consegue que, realmente, o Estoril, de certo modo, é o grande cartaz do turismo português. Falar em Portugal, Portugal é o Estoril e talvez Fátima. Estoril e Fátima. Bom, ainda ninguém sonha em Algarves, não. Bom, aqui junta-se o que há de melhor, não é em Portugal, é na Europa. Bom, isso liga-se com a ideia que ele também tinha, de fazer aqui um porto de abrigo, um abraço à espera de todos aqueles que precisavam de um lugar para viver. Também lhes vou falar nisso. Em 1940 começa a Segunda Grande Guerra Mundial. É o mundo inteiro que se lança, trata-se realmente de disputar o domínio do mundo. Na Europa há só um palmo de terra que vive em paz, é Portugal. E em Portugal há um palmo de paraíso à espera de quem venha. Grandes cartazes afixados por toda a parte. Dizem que aqui não há guerra, aqui não há bombas, aqui não há perseguições. Bom, e então o Estoril torna-se realmente um lugar único, porque a guerra provoca alterações políticas, desaba os tronos, acabam impérios, as famílias reais vêem-se desapoderadas dos seus tronos. Aqui no Estoril juntaram-se a partir de 40 a família real espanhola. Os condes de Barcelona, que eram filhos do Afonso XIII e eram pais do atual rei de Espanha, foi criado aqui. A família real italiana, houve um plebiscito, passaram à República. O rei da Roménia, a rainha da Bulgária, os arquiduques da Áustria, os condes de Paris, os duques do Windsor. É aquela história comovente. O Eduardo VIII, que devia ser rei da Inglaterra, achou que os carinhos da senhora Simpson eram mais atraentes do que a coroa, o peso da coroa real inglesa, e abdicou para se casar com a senhora Simpson. Depois também vieram para aqui, e o Gulbenkian esteve aqui, e o Hemingway, e o Orson Welles.
O Rothschild, o Barão Rothschild, essa é uma história curiosa. Há muita gente a fugir daquela França invadida e há milhares e milhares de antigos combatentes do exército espanhol que querem fugir, porque se eles ficam em França, o Hitler dá cabo deles. Mas se eles entram em Espanha, é o Franco bom, eles têm que passar sem ninguém os ver. E é então que se organiza a operação do Wolframio. Os comboios que vão selados, em grande segredo, vão carregados de Wolframio até à fronteira de Irún, e em Irún voltam selados, mas agora carregados de refugiados. Um desses refugiados, claro, vem sem conforto nenhum, uma noite inteira em vagões que foram para lá carregados para o Wolframio, e portanto vêm depois ali apinhados. Um deles, quando chega aqui a Vila Formoso, são desembarcados e depois conduzidos a lugares, por exemplo, às Caldas da Rainha, lugares onde tinham um mês para estar. Um deles, ao chegar a Vila Formoso, diz: eu sou o Barão de Rothschild. Há quem diga Rothschild, eu digo Rothschild, não sei. Ora, o Barão de Rothschild era o homem mais rico do mundo, Bom, diga lá ao seu governo que eu sou o Barão de Rothschild, diz ele ao chefe da estação. O chefe da estação levou ao Ministério, e do Ministério deram ordem ao secretário-geral, que tinha sido embaixador em Paris e conhecia o Barão. Olha, está em Vila Formoso um tipo a dizer que é o Barão de Rothschild, ligue para lá a dar as boas-vindas, mas veja-se ele, por isto tem todo o aspecto. Então, agora o homem mais rico do mundo, num vagão do Wolframio. O embaixador telefonou e era mesmo o Barão de Rothschild. Claro, foi logo ordem para o governador civil de Coimbra sair de Coimbra no seu melhor automóvel, ir buscá-lo e pô-lo no Hotel Palácio do Bussaco, dizendo que era convidado do governo português e que estava ali com todas as pessoas que quisesse, pelo tempo que entendesse. Ele esteve uns dias, poucos, o tempo bastante, para comprar aqui na região de Estoril uma casa, e veio para aqui, e então esteve aqui uma temporada, até que embarcou para a Inglaterra. Tudo isso faz do Estoril uma terra cheia de prestígio. É claro, tudo tem o seu tempo, e pode-se dizer que o quarto minguante começa em 1970. Em 70, primeiro, aparece a concorrência do Algarve. O Algarve é outro grande cartaz turístico. O Algarve tem condições, o mar, sobretudo o mar e a praia, tem condições superiores a estas. Apesar daqui, eu estou-lhes a falar num dia de janeiro, e reparem neste céu azul, reparem neste mar tranquilo, estava a temperatura maravilhosa, mas o Algarve ainda a temperatura é melhor, ainda é melhor. Depois há também o problema da expansão de Lisboa. Lisboa expande-se, há muita gente que vem para aqui arranjar uma segunda residência, e isto aumenta de população e de trânsito e de automóveis e de carros parados e de não se poder andar. Pode-se dizer que aquela qualidade paradisíaca do Estoril é, de certo modo, perturbada pela grande vizinhança de Lisboa. Atualmente assiste-se a uma requalificação da qualidade. É aqui que se realizam os campeonatos mundiais do golfe, do hipismo. Olhem, este ano fez-se aqui o campeonato mundial da vela, vários campeonatos, por causa das categorias de vela, dos outros esportes náuticos, todos os esportes ligados às ondas, porque há aqui, bem perto, ali no Guincho, ondas magníficas. Tudo isso está a requalificar esta região, que está a readquirir o seu prestígio universal. Era aqui na Praia do Guincho que terminava aquilo a que Fausto Figueiredo chamava a Costa do Sol. Bom, depois veio um decreto, em 1979, a mudar o nome. Agora não se chama Costa do Sol, chama-se Costa do Estoril.
porque a Espanha também tem uma região, a Costa del Sol, com Málaga, Marbella, etc. E registou o nome primeiro que nós e, portanto, Costa do Sol, Costa do Estoril, Praias da Linha, seja o que for, é isto que estão a ver. Eu só queria chamar a atenção para o facto de que milagres como o do Estoril podem repetir-se. Em Portugal não faltam regiões à espera de valorização. Olhem, por exemplo, esta, do Guincho, ou mais além a Serra da Rábida, ou a Península de Troia, ou toda a costa vicentina. Estoris há muitos, Faustos é que há poucos. E há uma outra coisa que nos falta. Os portugueses têm de compreender que se nós nos não sustentarmos a nós próprios, ninguém nos vem sustentar.